Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 148. Uma mulher que nunca esquece. Você pode ler a história gratuitamente em intinovel.com ou nada mal. Victor falou com um sorriso satisfeito. Então ele riu divertido, como esperado dos lobos. Você tem um físico extraordinário. Apesar de dizer isso, ele nunca conheceu um lobo antes em sua vida. Não que ele soubesse, pelo menos. Mas ele tinha ouvido várias histórias sobre lobisomens enquanto treinava com os Katashi. Eu é que deveria estar dizendo isso. Você não é um vampiro recém-nascido. O que há com essa força absurda? Apesar de ter parado o ataque de Victor com a mão, Edward estava sentindo seu braço tremendo muito. Victor olhou para Edward com um olhar estranho. Do que você está falando? Eu nem coloquei muita força nisso, foi apenas um toque de amor. Tá brincando, né? Pequenas gotas de suor frio começaram a cair do rosto de Edward. Você me conhece, eu nunca minto. Victor riu. Ele falou a verdade. O ataque que ele havia feito naquele momento era apenas para testar seu amigo, pois, se ele tivesse usado toda a sua força, toda a área de efeito em linha reta teria desaparecido da existência e teria causado estragos no mundo humano. Isso era algo que ele queria evitar a todo custo. Ele não se importaria de fazer isso em outro lugar, mas a menos que fosse forçado a fazê-lo, ele não usaria esse tipo de ataque em sua cidade natal. Gole. Edward e Leona engoliram em seco. Quão forte ele ficou em 6 meses. O que ele fez? Por que você me atacou de repente? Edward falou enquanto soltava o punho de Victor. Eu queria testar você. Afinal, esta é a primeira vez que vejo um lobisomem pessoalmente. Victor exibiu um pequeno sorriso. Você não está chateado que eu escondi isso de você? Claro que não. Todo mundo tem seus segredos, e eu não tenho o direito de exigir que você me conte alguma coisa. Até eu tenho segredos. Leona e Edward exibiram um leve sorriso, pois sabiam que Victor responderia assim. Isso foi incrível. Foi como testemunhar uma cena de um anime. Os olhos de Fred estavam brilhando de excitação. Eu quero fazer isso também. Ah, bom saber que você nunca muda, Fred, Victor falou com nostalgia. Você me conhece, eu nunca mudo. Eu sou um homem de cultura. De fato. Victor deu um pequeno sorriso ao levantar o punho para Fred. Você se lembra do Código de Irmãos? Fred ficou em silêncio, olhou para o punho de Victor, e por alguns segundos, ele se lembrou de uma memória. Era a lembrança de 3 adolescentes mostrando os punhos um para o outro. O código de conduta dos irmãos era mais do que uma promessa de não estar com a irmã de um amigo. Foi uma promessa de 3 amigos. Errado, 3 irmãos. É claro. Fred deu um pequeno sorriso. E então ele fechou o punho e bateu no de Victor. É bom vê-lo novamente, meu amigo. Esses eram os sentimentos honestos de Victor. Bem, me desculpe. Eu não saio muito de casa. Ah. Fred coçou a cabeça conscientemente. Edward exibiu um sorriso nostálgico ao olhar para esta cena e fechou os olhos ao se lembrar da promessa que fizeram no passado. Tudo começou como uma brincadeira, mas acabou se tornando algo muito sério ao longo dos anos. Leona e Violette não entendiam o que estava acontecendo. O que era essa aura de amizade e companheirismo? O que é essa aura azul? Que porra está acontecendo? Leona e Violette se entreolharam e, por um momento, as 2 mulheres puderam se entender, embora não tivessem dito nada. Seus pensamentos eram simples. Os meninos são estranhos. Victor afastou o punho e disse, Ei, como você descobriu sobre este mundo? Um milf japonês gostoso que dizia ser um caçador apareceu e me disse que eu era o escolhido e que uma lança sagrada me escolheu, ou algo assim. Ele distorceu completamente o que Mizuki disse. Milf japonês? Victor colocou a mão no queixo e começou a pensar. Ele se lembrava de ter visto uma mulher assim no passado. Sim, ela disse que para eu me tornar um caçador, ela deveria jogar seus líquidos sagrados em mim. Aqueles líquidos sagrados divinos. Mas ela fugiu. Fred ficou bastante desapontado. Ele queria se banhar com os líquidos sagrados e ficar forte. Líquidos sagrados. Victor não entendeu e olhou para Edward. Aquela coisa. Edward fez alguns gestos com as mãos. Ah! Todos os caçadores são pervertidos. De alguma forma, a opinião de Victor sobre os caçadores caiu e caiu. Violette e Leona tinham expressões estoicas em seus rostos, mas era visível que as orelhas das 2 mulheres estavam um pouco vermelhas.
Eles não conseguiam entender como Fred podia dizer algo assim em voz alta. Craque, craque. Todos ouviram o barulho de algo quebrando, e olharam para a entrada da porta. E na porta, viram uma japonesa com um sorriso assustador. Ela estava olhando para Fred com uma expressão distintamente assassina. Oi. Fred se escondeu atrás do balcão. Ela está de volta. Aquela milf. Essa milf gostosa. Coisas importantes devem ser ditas duas vezes. Oh, você era a pessoa de quem ele estava falando. Victor exibiu um leve sorriso que mostrou todos os seus dentes afiados. Ele, claramente se lembrava de Mizuki. Mizuki assumiu uma expressão neutra ao abrir a porta e entrar. Ela olhou para Victor e disse, estou realmente surpresa que você tenha crescido tanto em apenas 6 meses. Como esperado, eu deveria ter matado você naquele dia. Ah, eu sou difícil de matar, sabe? Os olhos de Victor brilharam vermelho sangue. Leona, Violette, Edward e até Fred olharam para Mizuki com um olhar hostil. Eles não gostaram do que ouviram. Sim, eu sei. Mizuki falou friamente e acrescentou, acho que as apresentações são necessárias. Meu nome é Mizuki e sou um dos generais da organização Tinkizition. Ela mostrou um sorriso desdenhoso. É um grande desprazer conhecê-lo, Conde Alucard. Oh! O sorriso de Victor ficou ainda mais expansivo. Ele gostou da atitude ousada de Mizuki. Leone e Edward pensaram que tinham ouvido algo errado. O clube perdido no escritório da senhora. Fale-me sobre o negócio. A bruxa sentou-se em sua cadeira pessoal e foi direto ao ponto, pois não queria perder tempo com uma conversa sem sentido. E isso é algo que Ruby apreciou. Ruby sentou-se no sofá e cruzou as pernas elegantemente enquanto Natalie estava atrás do sofá onde Ruby estava sentada calmamente. Primeiro, eu quero que você ouça isso. Ruby tirou o aparelho do bolso e mostrou para Madame. Ah? Já faz um tempo desde que eu vi um desses. Madame fez um gesto com a mão e, como num passe de mágica, o aparelho começou a flutuar em direção a Madame. Madame usou sua magia, e logo o dispositivo estava ativo. Ruby e Natalie ouviram o áudio junto com Madame. Eles esperaram pacientemente que Madame terminasse de ouvir o áudio. Alguns minutos se passam. Entendo. Madame devolveu o aparelho para Ruby. Ruby se esquivou e o dispositivo passou por ela, o que permitiu que Natalia isolasse a máquina com seu poder. Limpo, falou Natalia, e logo pegou o aparelho e o entregou a Ruby. Madame ergueu uma sobrancelha ao ver a atitude de Ruby. Bruxa. Ruby falou com desdém óbvio. Você acha que eu confio em você? Confiar em uma bruxa era o mesmo que confiar em um demônio. Eles não eram seres confiáveis porque tudo o que buscavam eram benefícios. Mas foi por causa dessas características que eles também foram fáceis de fazer negócios. Isso não é muito frio vindo de alguém que te ajudou no passado? Sim. Você me ajudou no passado. Ruby disse friamente. Uma inocente herdeira do clã Scarlet bate na sua porta no meio da noite pedindo que você esconda um incidente envolvendo a amiga dela, e a bruxa gentil diz que vai ajudar de graça. Mas quando a bruxa termina o trabalho, ela cobra um preço de 8 dígitos. Bata palmas, bata palmas. Ruby bateu palmas. Uau, que bruxa legal você é, Madame ficou em silêncio. Mas isso foi uma boa lição, já que, naquele dia, eu aprendi alguma coisa. Bruxas nunca são confiáveis. No final, sua mãe estava certa. Não se pode confiar em bruxas, ela não cometerá esse erro novamente no futuro. Bem, você é o único que foi enganado. A senhora vai ser sincera, ela se aproveitou um pouco da situação de Ruby, mas não explorou muito a menina porque não queria que a mãe daquela menina batesse na porta dela no dia seguinte. Você está certo. Eu fui enganado. Mas você realmente tem sorte, Ruby falou em um tom frio. O que? A senhora não entendeu. Se eu não quisesse manter o que aconteceu em completo segredo, você estaria sentado no colo do diabo agora. Ela exibiu um pequeno sorriso. O corpo de Madame começou a suar frio e ficou um pouco apreensivo quando ouviu Ruby falando com absoluta certeza. No passado, Violette explodiu um prédio e usou seus poderes em público. E Ruby teve que resolver esse pequeno problema de alguma forma. No final, ela fez a pior escolha na época, ela confiou em uma bruxa. Deixando o passado de lado, Ruby começou a explicar por que ela veio aqui. Vim comprar informações sobre esse áudio. Natalia ergueu uma sobrancelha ao ouvir o que Ruby disse. No final, ela veio só para isso.
De alguma forma ela estava desapontada com Ruby. Se fosse fácil encontrar esse tipo de informação, ela já teria encontrado há muito tempo. Interessante. Você parece ter certeza de que tenho essa informação. A senhora riu. Você não negou que tinha essa informação. Ruby sorriu brevemente. Mas eu também não confirmei nada. Madame continuou, sabe, bruxas são seres mentirosos, você não deve confiar nelas. Mostrando um pequeno sorriso, eu posso ou não ter essa informação, depende de quanto você quer pagar. Ela abriu um sorriso ganancioso. Entendo. Nathalie estava um pouco curiosa agora, considerando que, pela atitude da bruxa, ela poderia dizer que a mulher sabia de alguma coisa. Os olhos de Ruby tremeram um pouco quando ela viu a atitude de Madame. Entendo. Você vai jogar esse jogo, hein? Ok, ela pegou o telefone e começou a mexer no celular, pois parecia que estava procurando por algo. Deu uma olhada. Ela jogou um celular para a senhora. Madame pegou o celular de Ruby. O que é isso? Apenas olhe. Ruby exibiu um pequeno sorriso. Quando Madame examinou o conteúdo do celular de Ruby, seu corpo inteiro congelou e, pela primeira vez, ela assumiu uma expressão inconfundível de hostilidade. Até as bruxas têm fraquezas. E sempre me ensinaram a tirar vantagem da fraqueza de um inimigo. Craque, craque. Madame apertou o celular e o quebrou. Então, rapidamente, um fogo verde apagou o telefone da existência. Você sabe que eu tenho várias cópias, certo? Ruby abriu um sorriso frio. É claro. Madame mudou completamente e ficou muito séria agora. O que tinha naquele celular? Natália ficou curiosa. Agora, minha querida bruxa. Lentamente, o sorriso de Ruby mudou de um sorriso frio para um grande sorriso distorcido. Ela adorava aquela sensação quando o sujeito percebia que estava preso em suas mãos como uma marionete. Ruby não contou isso a ninguém, mas ela era tão rancorosa e mesquinha quanto seu marido e sua mãe. Errado, ela poderia ser ainda pior porque ela nunca esquece desrespeitos, não importa quanto tempo passe. Embora naquele dia ela tivesse aprendido a lição de nunca confiar em bruxas, ela ainda se sentia humilhada. A humilhação que ela sofreu naquele dia teria que ser paga no futuro, foi o que ela prometeu no passado. E hoje? Ela conseguiu o que tanto queria. Vamos falar de negócios, bruxa. Desta vez, eu vou dar as cartas, e se você não me obedecer... Bem, você não é estúpido o suficiente para não fazer isso, correto? Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 149 A quinta contagem. Isso é estranho. Leona comentou. Sim, Edward acrescentou junto com sua irmã. Isso é definitivamente estranho. Leona continuou. Sim, sim. Eu não sou louco aqui, certo? Eu sou normal, certo? Isso é discutível. Edward disse. Então acrescentou. Afinal, todo mundo é louco. Miau. Zack estava deitado na mesa com as pernas abertas enquanto recebia as carícias de Victor. Buddy. Você é um cara mimado, não é? Victor começou a acariciá-lo mais. Miau. Zack, por um momento, parecia ter atingido o nirvana sob a carícia de Victor. Ele gostava especialmente de carícias na barriga. Na barriga. Coisas importantes devem ser ditas 2 vezes. Violette olhou para o gato com um olhar neutro e parecia estar pensando em várias coisas nesse momento. Miau. Por algum motivo, Zack sentiu um arrepio na espinha, mas logo não se importou mais e voltou a desfrutar das carícias de Victor. Então por que você se interessou por esse homem? Você interagiu com ele, você sabe que tipo de personalidade ele tem. Eu não acho que ele seria uma boa companhia para você, mas não é como se eu me importasse. Victor perguntou enquanto continuava a acariciar seu gato. Porque eu sinto que você está falando essas palavras com segundas intenções. Mizuki falou você está imaginando coisas. Victor riu. Ele estava apenas fazendo conversa afiada. Você ainda não respondeu minha pergunta. Ele continuou. Se você me deixar acariciar o gato, eu responderei sua pergunta. Os olhos de Mizuki brilharam estranhamente enquanto ela olhava para Zack. Miau. Tradução. Sinto uma perturbação na força. Mu? Ah, Buddy. Você é um gato popular. Victor deu uma risadinha, divertida e continuou. Tudo bem para mim, mas esteja avisado, ele ainda não tomou banho. Tudo bem. Mizuki se aproximou de Victor, sentou-se ao lado dele e imediatamente começou a acariciar o pelo de Zack. Miau. Tradução. Quem é você, maldita mulher? Zack deu um pulo.
assustado ao sentir uma mão desconhecida acariciar seu pelo. Não fuja, Mizuki falou enquanto começava a acariciar a barriga de Zaki. Miau, miau. Tradução: seja você quem for, apenas continue. Ah, este gato é tão mimado. Victor riu um pouco ao ver a expressão que Zaki estava fazendo. Querida. O que estamos fazendo? Violette olhou para Mizuki com olhos escuros como um buraco negro. Essa cadela estava muito perto dele, não estava? Mas a mulher não parecia se importar com o olhar de Violette, já que ela estava muito focada no gato. Leona, Edward e Fred concordaram furiosamente com as palavras de Violette. Esta situação era muito estranha para eles. Alguns minutos atrás, uma briga parecia prestes a começar a qualquer momento, mas de repente, como se ele fosse um homem que tinha habilidades sociais de nível mestre, Victor falou: por que não sentamos e conversamos? Estou um pouco interessado em sua organização. Violette olhou para Victor com a boca aberta em puro choque. Esse é meu marido. Ele não lutou sempre imediatamente. Alguém trocou de lugar com ele? Ele é um impostor. Mas tenho certeza que ele é meu querido. O cheiro, a presença, os olhos, os pequenos movimentos, todas as pequenas coisas que sei sobre meu querido estão na minha frente agora. Sinto que ele é meu querido, são 100% claro. Por causa das palavras inesperadas de Victor, o cérebro de Violette entrou em curto-circuito por alguns segundos, mas ela se recuperou rapidamente. As ações de Victor eram simples. Ele não queria brigar em sua cidade natal. Seus pais moravam aqui, e ele tinha muitos conhecidos morando nesta cidade também. Então, por isso, preferiu não brigar aqui. Mas esse foi apenas um dos motivos. Ele não diria isso em voz alta, mas estava interessado nas técnicas da mulher. Não conseguia se lembrar muito bem do que havia acontecido quando lutou com ela no passado, mas sabia que ela usava técnicas bastante exóticas. Mizuki pensou por um momento. Isso parece uma boa ideia. Eu não vim aqui para lutar de qualquer maneira. Então, ela engoliu em seco ao se lembrar do momento em que Skatashi arrancou seu braço. E eu estou um pouco interessada em vocês. Os olhos de Violette não eram bonitos agora. Após esse diálogo, Victor andou usando seus poderes e criou uma mesa de gelo. Ele olhou para Leona. Vou fechar a loja por algumas horas. Avise seus clientes que algo aconteceu inesperadamente. Ok. Quando Leona pegou o telefone para ligar para seus clientes, ela de repente parou de se mover e olhou para Victor. Por que você está tratando este lugar como se fosse o dono de tudo? Ela apenas percebeu que estava presa em seu ritmo. Victor olhou para Leona com uma expressão inocente e disse: já estou acostumado. Leona não sabia o que dizer. Victor criou 6 cadeiras de gelo ao redor da mesa e escolheu uma cadeira para sentar-se. Ele contou a todos e, de alguma forma, eles também foram pegos no ritmo de Victor. E agora todos se encontravam nessa estranha situação. Victor estava sentado em uma cadeira de gelo simples. Violette estava sentada à sua esquerda e Mizuki estava sentada à sua direita enquanto acariciava Zaki. Ela estava acariciando o gato com uma expressão neutra no rosto, mas todos podiam dizer que ela estava gostando muito dessa atividade. Edward estava sentado do outro lado da mesa, e ao lado dele estava Leona, seguida por Fred, que não sabia o que fazer nessa situação constrangedora. E sentiu um pouco de suor frio ao ver o olhar sem vida de Violette. Seus instintos diziam: aquela mulher não é uma boa notícia. Ela estava louca. Completamente louco. Ele só queria fugir daqui. Ele poderia dizer que ela era mais louca do que uma certa garota de cabelo rosa que ele viu em um anime. Ele era um homem de cultura e podia aceitar tudo. Mas Yandere é incrível. Yandere é simplesmente incrível. Mas ele não podia negar que Yandere tinha seus encantos. Fred balançou a cabeça várias vezes. Ele queria tirar esse pensamento da cabeça. Antes de prosseguirmos, vamos nos apresentar adequadamente desta vez. Victor exibiu um pequeno sorriso. Esta linda mulher ao meu lado é Violette Snow. Ela é minha esposa e também herdeira do clã Snow. Mizuki levantou uma sobrancelha. O novo conde é casado com a herdeira do clã Snow. Mizuki não sabia muito sobre a sociedade Nightingale, mas ela sabia alguma coisa. Famílias de vampiros não podiam se misturar. Isso causaria um desequilíbrio de poder. O que está acontecendo? Mizuki não conseguia entender, e ela achava que faltava informação para ela tomar uma decisão adequada.
Violette exibiu um sorriso gentil e disse: prazer em conhecê-lo. Ela parecia uma esposa muito amorosa. Uma mudança completa de personalidade. Ela nem se parecia com a mulher que estava prestes a pular no pescoço de Mizuki a qualquer momento. De alguma forma, Fred não acreditou no que ouviu. Leona estreitou os olhos um pouco quando ouviu o que Victor disse. Edward olhou para sua irmã com o canto do olho. Estou orgulhoso de você, amigo. Você não quebrou o código que criamos. Mas não sei como me sentir quando minha irmã fica triste assim. Ele pensou. Apesar de não ter mostrado muito, Edward era quem mais conhecia sua irmã, e sabia que ela estava bastante afetada pela presença de Violette. Mas eu acho que isso é uma coisa boa, considerando que lobos e vampiros não podem ficar juntos. Edward pensou. Amigo, não sei se estou com ciúmes de você, ou se admiro sua coragem. Mas porque você é um vampiro, está tudo bem. Afinal, você é imortal. Espera, não é? E se ela enlouquecer e trancá-lo em um lugar, fizer isso e aquilo? Com cada palavra que Fred falava, seu rosto escurecia com puro medo. Yandere é bom, mas só na ficção. Na vida real, eles são assustadores. Fred não era um vampiro imortal. Ele ainda temia por sua vida. O sorriso gentil de Violette ameaçou quebrar quando ela ouviu as palavras de Fred, mas então ela respirou fundo. Calma, você não pode matá-lo. Ele é amigo do meu querido. Victor não entendeu a reação de Fred e disse: você ainda é muito inocente, Fred. Ele riu que. Fred abriu a boca em choque e não podia acreditar no que ouviu. Victor parou de olhar para Fred e olhou para Edward com os olhos indicando para ele dizer alguma coisa. Eu sou Edward Jonathan Licos, e esta é minha irmã, Leona Elizabeth Licos. Licos. Mizuki de repente parou de acariciar. Zack continuou. Vocês são filhos do ex-general dos lobos, Adam e Leon Licos. Sim. Edward exibiu um pequeno sorriso. Ah? Aquele velho é um ex-general, hein? O sorriso de Victor cresceu um pouco desde que ele tinha algum conhecimento de como a sociedade dos lobos funcionava. Muito simplesmente, a sociedade dos lobos funcionava assim. O rei era o alfa entre os alfas, todos os lobos faziam parte de sua matilha. E esse rei tinha 4 indivíduos que eram como sua mão direita. Eles eram chamados de 4 generais lobos, e esses generais eram todos lobos alfa. Depois disso vieram os betas que eram todos os lobos que decidiram fazer parte da matilha do rei lobisomem, e os lobisomens ômegas que optaram por abandonar a matilha e agir sozinhos. Eles estavam na base da hierarquia. Uma hierarquia simples, como esperado dos lobos. Edward e Leona se sentiram estranhos quando viram o sorriso de Victor. Você também, alfas? Victor perguntou curioso. Sim. Leona e Edward falaram, e lentamente seus olhos começaram a mudar. Olhando em seus olhos azuis brilhantes como um céu sem nuvens, ele sorriu presunçosamente. Uma família de alfas, hein? Edward e Leona não disseram nada e apenas exibiram um pequeno sorriso confirmando as palavras de Victor. Edward e Leona eram filhos de um lobisomem alfa, daí eles também nasceram alfa-wolves. Apesar disso, ser um alfa foi algo que foi decidido no momento em que o lobo atingiu a maturidade. Por exemplo, mesmo sendo filhos de um lobisomem alfa, se crescessem com a mentalidade errada, não despertariam como um alfa. Textos antigos dizem que para um lobisomem despertar como um alfa, eles precisavam ter a mentalidade certa para isso, a mentalidade de um líder, a mentalidade de um rei, mas Victor não sabia se esse era o motivo certo. Afinal, ele não conseguia imaginar Leona tendo a mentalidade de um líder ou um rei. Mas existem muitos tipos de líderes neste mundo. Victor contemplava em silêncio, mesmo não sendo como seu irmão. Quando algo acontecia e algo precisava ser feito, Leona era sempre a primeira a dar um passo à frente. De certa forma, ela era uma espécie de líder também. Uma coisa interessante sobre lobisomens é que a força de um alfa é decidida pelo número de betas que eles têm em sua matilha. É por causa dessa peculiaridade que o rei dos lobos é tão temido. Afinal, quantos lobos ele tem em sua matilha? Centenas? Milhares? É difícil saber. A força dos números define os lobisomens e, por causa dessa natureza, a sociedade dos lobisomens era muito unida. A força individual é o que define os vampiros, e por causa disso, eles eram uma espécie bastante individualista. Então, de certa forma, os vampiros são os mais parecidos com humanos. As duas raças são completamente opostas uma da outra, hein?
Pensou Victor. Edward olhou para Fred. Este homem é Frederico Inter, um otaku, um jogador, um net e um autoproclamado homem da cultura. Porque minha introdução foi mais longa. Vamos lá, cara. Ah! Victor riu divertido, gostando muito das reações do amigo. De repente, todos pararam o que estavam fazendo e olharam para Victor. Eu acho que é a minha vez, hein? Victor exibiu um pequeno sorriso quando viu os olhos de todos. Meu nome é Victor Alucard, eu sou o novo pilar da sociedade vampírica, a quinta contagem de vampiros. Minhas 3 esposas são lindas vampiras. Capítulo 150 O doce sabor da vingança. Em frente a uma mansão que parecia estar abandonada há mais de 6 meses. Por que você voltou aqui, mestre? Maria perguntou em um tom neutro, embora fosse bastante aparente que ela estava se sentindo desconfortável por estar neste lugar. Sasa não respondeu à pergunta de Maria e apenas permaneceu em silêncio enquanto olhava para a mansão destruída com vários sentimentos complexos correndo em seu coração. Você sabe. Ela falou em um tom de voz neutro, mas que carregava uma frieza que causou arrepios na espinha de Maria. Às vezes a melhor vingança não é a tortura ou a morte do seu inimigo. Maria ficou em silêncio. A melhor vingança é aquela que destrói completamente o eu do seu inimigo. Eu não entendo o que você quer dizer, mestre. Maria foi cautelosa com suas palavras. Sem sequer se virar, Sasa continuou. 6 meses se passaram, e mesmo depois de tanto tempo, não consigo esquecer aquele incidente. Errado, é impossível para mim esquecer aquele incidente. Só pensar no que aconteceu enche meu coração de ódio, e acredito que simples vingança não é algo que eu quero. Sasa olhou para Maria com os olhos brilhando vermelho sangue. Minha empregada, como você está se sentindo agora? Maria não entendeu a pergunta repentina de Sasa. 6 meses se passaram. Você não é mais um humano, você também não é um vampiro. Você é uma subespécie fracassada de vampiros. Você é um ghoul. Uma espécie que, para sobreviver e manter a racionalidade, tem que se alimentar de carne humana. Diga-me, minha empregada. Como você se sente em se tornar um monstro que precisa comer carne humana para sobreviver? Maria mordeu o lábio, mas não resistiu à ordem do mestre. Eu me sinto horrível, sinto que estou perdendo o verdadeiro eu. É uma sensação assustadora. Tenho dificuldade em pensar na minha vida antes de me tornar esse monstro. Isso é uma coisa boa. Sasa sorriu friamente. Maria mordeu o lábio e parecia bastante frustrada com toda a situação. Você sabe, na biblioteca do clã Scarlet, eu tive muitas oportunidades para estudar mais sobre ghouls. Sasa lembrou os dias que ela tinha perdido estudando essa subespécie de vampiros. Esses eventos aconteceram nos 6 meses em que Victor estava treinando com os Katashi. Nesses 6 meses, além de treinar para dominar seus poderes, ela também estudou muito. Maria olhou para Sasa, confusa. Uma coisa interessante sobre ghouls é que eles só se importam com o que comem. É uma espécie bastante egoísta. Quando você vê um vampiro forte ou um humano especial, você não sente uma vontade instintiva de comer aquele indivíduo. Maria abriu um pouco os olhos. Quando você está perto do meu marido, você não sente vontade de provar sua carne. E ao mesmo tempo, você não sente que quer servi-lo com todo o seu ser? Isso é. Ela ia dizer que era verdade, mas ela rapidamente fechou a boca. Eu tenho uma chance. Sasa começou a caminhar em direção à mansão. Maria começou a segui-la. A presença do meu marido está lentamente influenciando seus pensamentos. Mesmo que você tenha o desejo de comer a carne do meu marido, você também sente o desejo de servi-lo. Um rei ghoul está procurando um rei para servir, uma situação muito irônica e interessante. Apesar de terem o nome rei em sua espécie, eles ainda eram uma subespécie de vampiros. São uma raça defeituosa, e como alguém que tem o sangue do Rei da Noite, Victor tinha um charme inerente que atraía todas as criaturas do mundo. Noite que estavam relacionados com vampiros. Como Sasa sabia sobre o sangue de Victor? Isso é simples. Quando Victor, Sasa, Ruby e Violet dormiram juntos antes de vir para o mundo humano, Victor explicou que havia descoberto para suas esposas. E sabendo dessa informação, Sasa pensou na hipótese de que acabara de falar. Isso está errado. Eu não estou procurando um rei. Ela queria negar as palavras de Sasa. Diga-me, minha empregada. Qual é o nome da pessoa que você mais ama? Sasa perguntou sem se virar. Maria parou de andar. Sasa se virou olhou para Maria. Responda-me.
Ela pediu. Eu. Maria tentou responder a pergunta de seu mestre, mas nada saiu de sua boca. Sua cabeça estava vazia. O que está acontecendo? Por que não consigo me lembrar? A expressão de Maria começou a entrar em pânico. Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Maria colocou as mãos na cabeça e tentou se lembrar do passado, mas não conseguia se lembrar. Nunca tinha parado para pensar nisso, pois achava que nunca poderia esquecer seu Deus. No entanto, a única coisa em sua mente agora era se alimentar de mais humanos. Minha espera valeu a pena. Sasa abriu um grande sorriso sádico quando viu a condição de Maria. Como eu disse, às vezes a melhor vingança não é tortura ou morte. O sorriso de Sasa só cresceu e cresceu. Diga-me, minha empregada. Qual é a sensação de esquecer a pessoa mais importante da sua vida? Maria olhou para Sasa e, quando viu o grande sorriso distorcido no rosto de Sasa, ela murmurou com medo, monstro. E essas palavras só fizeram o sorriso de Sasa ficar ainda mais expansivo. Era bastante evidente que ela estava gostando da situação atual. É isso. É isso. Leona de repente se levantou da cadeira e começou a bater na mesa, exigindo respostas. O que é isso de ser um conde? Ela não conseguia entender. Isso não fazia o menor sentido. Seu amigo desapareceu por 6 meses, e ele se tornou um conde vampiro, seres que diziam ser como bombas atômicas ambulantes. Como ele conseguiu isso? Mizuki olhou para Victor com um olhar ainda mais interessado, já que ela queria saber como ele fazia isso também. Victor coçou a bochecha e disse, bem, eu acabei de ir ao castelo do rei e o desafiei. E de alguma forma, aconteceu. Um silêncio constrangedor desceu sobre o local. Todos olharam para Violette em busca de uma resposta enquanto seus rostos diziam, ele não fez isso, certo? Ele não está mentindo, disse Violette. Eles abriram a boca em puro choque. O rei é, aquele, certo, o Big Boss, aquele com o maior pau, aquele que é o progenitor de toda a raça de vampiros. Fred falou. Qual é essa descrição? Todos, menos Victor, pensaram ao mesmo tempo. PFFT. Victor não pôde deixar de rir muito. Você está certo, ele é aquele cara. Cara, você é louco. Por que você o atacou? Fred não conseguia entender o processo de pensamento de Victor. Porque ele, voluntariamente cutucaria um dragão com uma vara curta. Ele é louco. Bem, eu queria dar uma olhada no topo. Fred não entendeu o que Victor quis dizer. Ele é o vampiro mais forte, sabe? Você não está interessado? Victor falou com um olhar estranho como se não conseguisse entender porque ninguém o entendia. Claro que não. Quem é louco o suficiente para atacar o rei de uma raça inteira, em seu próprio castelo? Fred gritou porque, para ele, esse tipo de atitude era apenas pedir para ser morto. O amigo dele é louco. Edward, Leona, Mizuki e até mesmo Violette não puderam deixar de balançar a cabeça concordando com as palavras de Fred. Eu. Victor apontou para si mesmo enquanto sorria inocentemente. Suspiro. De alguma forma, Fred se sentiu muito cansado. Eu não sei como dizer isso, mas de alguma forma, isso é muito parecido com você. Edward abriu um pequeno sorriso. O que você quer dizer? Mizuki perguntou a Edward. Edward olhou para Victor como se pedisse permissão para dizer algo. Victor concordou com a cabeça, já que ele realmente não se importava muito, mesmo que Mizuki fosse um general inimigo, sabendo que essa informação não mudaria nada. Afinal, ele era uma pessoa completamente diferente do que era no passado. Pelo menos, isto é o que ele pensava de si mesmo. Victor sempre foi um homem que me deu a sensação de alguém que gostava de lutar. Mesmo quando ele assistia ao UFC comigo quando éramos mais novos, ele sempre tinha um pequeno sorriso no rosto como se estivesse gostando do que estava vendo. Ele sempre foi assim, hein? Mizuki disse e sentiu que conseguiu algumas informações úteis. Esse tipo de informação dizia muito sobre a personalidade do atual conde. Basicamente, ele era um maníaco de batalha, algo que os caçadores gostariam de evitar a todo custo. Afinal, esse tipo de indivíduo era muito irritante para lidar. Eu não me lembro disso, Victor falou. Bem, você estava muito focado nas lutas do passado. Eduardo continuou. Victor achou que fazia sentido, considerando que ele tende a esquecer as coisas quando está focado em algo divertido. Mas esta é uma situação estranha. Eu nunca pensei que um vampiro cresceria com lobisomens. Mizuki entendeu mal a situação. Bem,
Nós somos especiais. Victor riu e não corrigiu seu mal-entendido. Leone e Edward acenaram com a cabeça, confirmando as palavras de Victor. Falar é bom e tudo, mas vadia, não é hora de você ir para casa. Violette de repente falou porque não aguentava mais o ciúme. Mizuki olhou para Violette. Leve este homem com você e vá se divertir, ele parece bastante interessado em seus seios. Violette apontou para Fred, que ocasionalmente olhava para os seios de Mizuki. Ele estava tentando encobrir, mas não, estava fazendo um bom trabalho. Mizuki olhou para Fred com um olhar irritado. O quê? Você não pode culpar um homem virgem por isso. Você sabe como é difícil respirar o mesmo ar de uma milf sedutora? E ainda estou esperando o meu batismo. Os líquidos sagrados. Veias começaram a pipocar na cabeça de Mizuki. Esqueça essa coisa de líquido sagrado. Se você não esquecer. Seus olhos brilharam perigosamente. Eu vou cortar seu pau. Fred levantou-se de repente, ficou em posição de sentido e então saudou como um soldado. Sim, mãe. Eu vou parar. Eu prometo que nunca mais vou olhar para seus seios e me imaginar brincando com eles e fazendo isso e aquilo. Victor, Leone e Edward bateram o rosto. Esse idiota. Os três pensaram ao mesmo tempo. Ele acabou de cavar sua própria cova, hein? Violette riu divertida. O rosto de Mizuki assumiu um leve tom de vermelho. Bastardo. Eu vou te matar. Boron. Ela bateu na mesa de gelo, completamente furiosa. É isso, estou fora. Fred saiu correndo da loja. Por que você está correndo? Deixe-me cortar seu pau. Mizuki subiu na mesa e correu em direção a Fred. Não. Fred rapidamente saiu correndo da loja. Polícia, polícia. Estou sendo perseguido por uma milf gostosa. Me ajude. Ele começou a gritar para todos ouvirem. Se cala a boca. Pare de gritar. Seu bastardo. Mizuki começou a perseguir Fred. Suspirar. Eu não posso deixar aquele idiota morrer, eu vou buscá-lo. Victor suspirou, mas ele não parecia muito motivado quando se levantou da cadeira. Isso é verdade, mesmo que ele seja um tolo, ele ainda é nosso amigo. Leona concordou com Victor, mas apesar de dizer isso, ela não se levantou para ajudar Fred. Eu vou também. Eduardo se levantou. Victor estava interessado agora, considerando que queria ver as habilidades do lobisomem. Enquanto eu estiver fora. Ele olhou para Violette, querida. Você pode cuidar de Zack. Claro, mas... ele vai aceitar isso. Violette olhou para Zack. Miau. Zack olhou para Violette também. Miau. Tradução, cuide de mim, senhora. Ele era um gato cavalheiro. Parece tão... Victor exibiu um sorriso divertido. Tudo bem, eu cuido dele. Violette exibiu um sorriso gentil. Vamos lá. Victor olhou para Edward. Logo os dois homens altos saíram da loja e, no momento em que saíram da loja, desapareceram. Leona olhou para Violette, que estava acariciando Zack, e percebeu que estava sozinha com a mulher. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza